a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 3-0 sobre o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no Dia dos Pais. Valeu, Fê. Feliz Dia dos Pais. A todos Rogério, vocês Felipe, todos aqui que estão. Rogério, o time hoje, diferentemente de alguns jogos que dominou o adversário, criou chances e não marcou, terminou com vitórias justas, hoje terminou com folga, fez os gols, é o segundo maior resultado no Morumbi no Brasileiro, só perde para a estreia contra o Atlético Paranaense, que foi 4-0. Queria que você falasse sobre esse aproveitamento que melhorou bastante com o domínio do jogo, algo que não vinha acontecendo, os gols não estavam saindo, mesmo o time dominando algumas vezes o adversário. Eu acho que boa noite primeiro também, um feliz Dia dos Pais a todos. O gol do Nestor ajuda, né, a dar um pouco mais de estabilidade para a gente, apesar que logo após o gol a gente acaba sofrendo, chutando, é aquela hora do aperto do adversário, onde você perde um pouquinho a concentração, mas em especial acho que o segundo tempo foi muito bom do time, né, mesmo depois das alterações do Bragantino, as duas já no intervalo, que modificaram um pouquinho o sistema de jogo, mas principalmente no final, as últimas três, onde eles passaram a jogar um sistema de 3 zagueiros, né, com o Aderlan de zagueiro pela direita, com o Léo pelo centro e com o Luan pela esquerda. Jogaram com 3 zagueiros, empurrando 2 alas. Aí nós conseguimos ajeitar bem com o 9 centralizado, neutralizamos bem, jogamos um jogo bem 1 contra 1 mesmo hoje, e ganhamos muitos duelos. Eu acho que a vitória nos duelos pessoais propiciou para a gente também várias chances de gol no segundo tempo, gol anulado, enfim, eu acho que Léo e Diego, principalmente o Léo, ganhou todos os duelos praticamente do segundo tempo. O Miranda, enquanto teve perna e também estava com, Miranda já estava com dor, reclamando de dor no intervalo, nós ficamos em dúvida em tirá-lo no intervalo, e aí no momento que sai o segundo gol a gente acaba tirando, porque ele estava já reclamando. Entra o Luizão para fazer essa função. Acho que o Reinaldo evoluiu bem no segundo tempo. E ele precisa de ritmo de jogo. Ele ficou muito tempo parado. Hoje a gente queria fazer alguns testes também, depois que ele fez o placar, o Alisson, para saber como estava da volta. Colorado, que fazia muito tempo, tentar jogar, ou seja, dar oportunidade para a gente também ter uma real noção de qual é o estágio de cada um, né, desses jogadores. Mas eu acho que o time competiu, como sempre. Foi mais feliz nas finalizações hoje. Não está de todo certo, a gente não tem que achar que a vitória apaga erros, mas eu acho que foi um resultado convincente, um futebol apresentado que foi hoje superior ao adversário. Rogério, tudo bem? Você já falou em outras oportunidades, inclusive contra o Bragantino, que é até uma equipe que favorece aquela questão da pressão, do São Paulo poder pressionar para roubar a bola, isso a gente viu muito hoje. Agora, também é muito interessante ver, depois de uma sequência de jogos sem vitória no Brasileirão, você entra, é muito apoiado. Tem aquela parte da torcida e de críticas que são naturais. O resultado da forma que foi hoje, uma vitória convincente, como o próprio Edu falou aqui, isso meio que dá uma gratidão de falar, tá vendo? Confia no processo que a gente sabe o que está fazendo e tem como ter esse bom resultado convincente. Bom, eu com relação ao torcedor que está aqui no estádio eu sempre fui super bem tratado, não vejo nem empate. Teve um final de jogo que nós empatamos ou perdemos alguma coisa, não lembro exatamente qual, mas aqui por parte do torcedor, o torcedor sempre comparece. Hoje eu nem vi o público. 31.358 pessoas, bacana pela sequência de jogos que a gente vem tendo. O torcedor vem sendo peça fundamental para a gente. O que mais tem é internet. Internet você não pode dar muita bola para isso, porque ali as pessoas falam o que querem, tem gente que fica mais homem do que tem gente que fica mais, sabe? Então eu não levo muito em referência a isso. A gente vê o dia a dia, rua, estádio, isso é uma coisa, acho que é a referência. Mas é gratificante ver o torcedor incentivando o nosso time até o fim, todas as competições, tendo a oportunidade de ver o São Paulo jogar todas as competições. Vamos ver se na quinta-feira, né, a gente consegue dar mais uma alegria para o torcedor, que é colocar o São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil. Acho que foi um jogo bem disputado, bem jogado, corremos risco. O Bragantino não é que... O Bragantino é o seguinte, se você deixar eles jogarem, eles tomam conta do jogo, porque é uma boa equipe, bem treinada, um sistema, um 4-3-3 já bem definido, né, que joga assim já há muito tempo. Então, se você deixá-los com a bola, você vai sofrer muito correndo para trás. A gente preferiu correr alguns riscos no mano a mano, muitas vezes, e tentar recuperar essa bola mais à frente, estando mais próximo do gol.
temos que treinar em alguns ajustes, principalmente da sobra do goleiro um pouco mais alta, onde tem que fazer o papel de líbero, nesse caso, para fazer coberturas. Vamos tentar acertar durante a semana ajustes como esse. De resto, acho que defensivamente o time foi bem hoje, foi consistente defensivamente, não cedeu tantas chances ao Bragantino e criou as suas oportunidades. Acho que fez os gols e criou algumas chances mais para finalizar. Nicão finalizando, Éder fazendo gol em impedimento, Igor Vinícius chegando outra vez além do gol, uma vez muito parecido logo antes, chegando para finalizar. Foi relativamente bem no jogo aéreo. Acho que para hoje foi o suficiente. Rogério, tudo bem? Rogério, da perspectiva dos torcedores e dos jornalistas, os treinadores sempre têm as suas teimosias, né, entre aspas. E dentre essas teimosias que são atribuídas a você, tem 2 jogadores que vêm se destacando muito e um nem tanto. O Igor Gomes, a torcida voltou a pegar um pouco no pé dele, mas o Igor Vinícius e o Diego Costa, né, principalmente, são 2 jogadores. O Igor Vinícius, se não me falha a memória, em 5 jogos como titular, 3 assistências, 2 gols, e o Diego Costa é o seu capitão, né, acho que talvez o jogador de maior confiança nesse momento. O que você pode falar? O saldo das suas teimosias na temporada, ele está muito mais positivo do que negativo? Não, eu não vejo como... Eu entendo a tua pergunta, entendo o tom da pergunta. Eu não vejo como teimosia. Quando você trabalha no dia a dia com um atleta, você sabe o que ele pode produzir dentro de campo, ou para que ele se encaixa, o porquê da escalação dele, qual é o sentido, né? Numa linha de 3, o Igor Vinícius ele se torna um jogador importante ofensivamente. Ele ainda comete alguns erros de construção de jogo, mas quando ele chega com muita força para apoiar. Diego, para mim, desde que eu estou aqui, um jogador que trabalha muito sério, pesado, sempre firme, bom no jogo aéreo. Eu arrisco ele muitas vezes no 1 contra 1, contra jogadores velozes, porque ele tem uma velocidade boa. O Diego bate 32, 33 km por hora em testes que a gente faz, ou em jogos mesmo, pelo GPS que ele marca. Ou seja, ele é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro lento. Tanto ele quanto o Léo, eu posso me expor um pouco jogando com eles nessa função. O Igor Gomes, eu acho que é muito em função também desse negócio do contrato, de notícias assim, extracampo, que influencia um pouco mais no torcedor. Ele é um jogador de muita utilidade, quando for preciso jogar, vai estar jogando, não é uma teimosia, é um ativo do clube, é um jogador importante, que desempenha funções dentro de campo perfeitamente. Talvez se tivesse feito um gol, uma coisa assim, nos últimos jogos, as pessoas teriam uma empatia maior com ele. Mas é importante, assim como o Nestor também é importante, veio de jogos, vocês mesmos aqui perguntaram, né? O Nestor está oscilando, hoje fez um gol, hoje participou bem do jogo, faz parte, são 29 mais ou menos jogadores que nós temos trabalhando, 28 com possibilidade de jogo, tirando tem mais alguns lesionados, e nós temos que saber administrar as pessoas e também os jogos. Nós temos que saber administrar, mas todos são importantes. Mas eu entendo o conceito teimosia. Agora, eu vejo o jogo da maneira que eu vejo com que esses caras podem desempenhar para mim as funções que eu peço. Rogério, boa noite. O São Paulo hoje, né, olhando para a tabela antes da partida, no caso de uma derrota, ficaria em uma situação muito complicada, sim, poderia ir lá para a parte de baixo da tabela, zona de rebaixamento, e em frentes importantes, decisivas, né, nas Copas. A vitória veio e você tem um elenco jovem, jogadores experientes, mas tem muitos jovens. Sim. Uma vitória como hoje, dá que tipo de refresco, força emocional para esse time sair mais fortalecido, inclusive nas Copas, no sentido de autoconfiança? E uma outra questão, se você me permite, sobre o Jandrei. Como é que está a situação do Jandrei e como é que você pretende? Ele era o titular, o Felipe Alves chegou agora num caráter emergencial. Como é que você vai administrar isso e quando você pretende contar com o Jandrei? Bom, vou começar de trás para frente. Sobre o Jandrei, ele já começou os trabalhos no campo. O Felipe não pode jogar, independente do Jandrei estar bem ou não, o Felipe não pode jogar no jogo de quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até quarta, ver se ele tem condições de jogar. Se não jogar ele, joga o Couto. Já pré-definido. O futuro nós vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros, trabalham bem com os pés, sabem fazer funções importantes para o jogo. Vamos ver como volta o Jandrei, né, da lesão. Eu espero que volte bem e eu acredito que tem a possibilidade real dele jogar na quinta-feira. A outra parte da pergunta, a primeira que você me fez, desculpa. Eu acho que é importantíssimo. Para nós era muito, muito importante a vitória dentro de casa.
eu acho que deve acabar a rodada aí a 6 pontos da zona do rebaixamento, a 6 pontos do G6, que se eu não me engano é o Atlético que ocupa hoje, ou seja, se nós quisermos tentar chegar via Campeonato Brasileiro numa pré ou tentar alguma coisa maior assim, nós vamos ter que ter um rendimento melhor do que a gente já teve. E a vantagem foi que nós tivemos 4 dias de intervalo, que nós íamos tendo 3 dias, então você tem que fazer muitas alterações. Hoje nós alteramos menos o time, né? O que te propicia mais conjunto. Para o próximo jogo nós também temos 4 dias, por isso nós utilizamos a maioria dos jogadores hoje, fizemos poucas alterações. E depois já volta já no estreitamento em datas, né? Quando tem esse dia a mais, eu sei que parece pouco para vocês, mas essas 24 horas a mais, elas fazem uma diferença grande quando tem esse intervalo de 4 em 4 dias. A gente pode considerar uma recuperação melhor dos jogadores, um desempenho melhor, um menor risco de lesão. Então a gente utiliza um time já mais habituado a jogar junto. Rogério, boa noite. Eu queria te perguntar sobre o Gabriel Neves, porque dentro da concepção geral de futebol, a gente sempre imagina um meio-campo com um jogador mais marcador, ou dois, e um ou dois mais criativos. Mas pensando num time em que todos defendem e todos atacam, como é que fica a figura desse, digamos assim, primeiro volante do São Paulo? Porque você tem o Gabriel Neves distribuindo muito jogo, fazendo inversões que, por várias vezes no jogo de hoje, a gente viu pegando o Bragantino desarrumado. Qual é a figura que o Gabriel Neves tem dentro desse teu time? É um primeiro volante, mas é um primeiro volante que às vezes é mais um segundo, terceiro homem de meio campo. Eu não gosto muito de jogar com 5 pura, sabe? Eu prefiro jogadores... Depende muito do sistema que eu jogo, né? Quando a gente joga com 3 zagueiros, normalmente a gente joga com um volante de marcação. Não que o Nestor não saiba jogar como um segundo volante, não que o Igor Gomes não saiba jogar, que o Galopo não saiba jogar como segundo. Mas nós temos que ter um pouco mais de peso na frente para chegar, né? Porque senão ficam muito isolados os 2 jogadores de frente. Como nós não temos velocidade nem pontas, nós temos que trabalhar por aproximação. Você pode ver que às vezes a gente sai num contra-ataque, mas a gente não tem a velocidade para chegar na frente, porque não é a principal característica do nosso time, porque nós não temos jogadores. O único jogador veloz que nós temos hoje é o Marcos Guilherme, e que é um jogador que tem... o jogo combinado não é o ponto forte dele, sim puxar contra-ataque, realmente quando o time está vencendo. Então, como a gente joga com os zagueiros e os 2 se expõem bastante, tanto o Diego quanto o Léo, né? A gente procura jogar sempre com 2 meias ou 2 oitos, como queiram, jogadores que fazem essa função de aproximação com ala, com o zagueiro, conectam o zagueiro, ala e atacante. O Neves é um jogador bastante técnico, não é tão forte de marcação. Por exemplo, o Pablo tem mais força, né? Se você for usá-lo como primeiro, ele é mais um primeiro volante mesmo, não tem tanta técnica talvez refinada quanto o Neves. Então são estilos de jogo diferentes, porque o Pablo vem produzindo bem nos últimos jogos e os 2 se desgastam muito quando jogam nessa função, porque eles têm que fazer uma área de cobertura grande, né? Mas o Neves fez um bom jogo hoje, o Pablo no último jogo também eu acho que fez um bom jogo. Tem jogo aí que o Pablo foi o melhor jogador em campo nosso. É uma função que tem que se doar bastante pelo time, para que os outros 4 homens de frente, né, os 2 meias e os dois 9, como queiram, os 2 atacantes, junto aos alas, esses 6 jogadores possam ter liberdade para atacar, e ele é o cara que dá esse equilíbrio. Ele, Pablo, Colorado são caras que dão esse equilíbrio por trás, junto com os 3 zagueiros, para a gente ter sustentação, para não sofrer contra-ataques. Rogério, boa noite. Eu queria saber de você um pouco do peso de se ter uma vitória um pouco mais tranquila, entre aspas, que nunca é tranquilo, mas pergunto isso porque vocês vêm de uma temporada muito forte emocionalmente, né? Mesmo no brasileiro, fora o jogo do Atlético Paranaense, vocês sempre terminaram partidas ali brigando, tentando segurar resultado, tentando empatar, ou tentando, enfim, se manter no jogo. E essa foi uma partida que tem até um caráter pessoal do dia, né? O Dia dos Pais, uma arquibancada cheia de pais com os filhos, felizes por estarem aqui, e vocês conseguiram proporcionar um jogo tranquilo para o torcedor também, com 65 minutos resolvido. Imagino que vai ter um impacto no fim da noite de vocês também, ao chegar em casa. Então é um pouco da importância de ter um refresco assim, emocional, não só na parte do jogo, mas para a vida de vocês que vem num ano extremamente intenso. Eu acho que eu sempre falo aqui que nós não conseguimos definir jogos antes do minuto 90. E hoje, hoje é a rodada 22, nós fizemos na primeira,
se tratando de Campeonato Brasileiro. Claro que em Copa Sul-Americana nós defendimos muitos jogos bem mais cedo e até Copa do Brasil conseguimos defender jogos mais cedo, em fases anteriores. Mas é bom, né, você chegar no minuto 80, 75 com um placar, se não resolvido, muito próximo, né, de você administrar praticamente o jogo nesse momento final. Eu acho que se desgasta muito menos fisicamente, emocionalmente. Eu acho que o torcedor também fica mais tranquilo, mais feliz. É bom ir para casa com um resultado. Eu não sei que minuto foi o terceiro gol, mas pois é, então, 65, 70. É bom você ter essa definição de jogo. É raro para a gente. Por isso que a gente se desgasta tanto. Jogo a cada 3 dias e tendo que competir ou para levar para os pênaltis, ou para empatar, ou para ganhar de 1-0. Sempre até o minuto 90, né? É muito desgastante. Hoje o time consegue acabar um pouco mais leve o jogo no dia de hoje. Rogério, boa noite. Eu queria saber de você dessas 2 novas contratações do São Paulo, Ferrarese e o Bustos, já foram anunciados, né? O que eles dão a você para o elenco, né? Se você puder falar um pouco mais das características, acredito que você tenha visto jogos deles. E eu queria também saber se você faz parte, por exemplo, das renovações de contrato dos jogadores que estão chegando ao fim. O Reinaldo, por exemplo, cresceu muito e o contrato dele acaba agora nesse final de ano. Você participa dessa conversa? Você já pediu para a diretoria alguma coisa do tipo, vamos tentar renovar com o Reinaldo, renovar com o Rafinha? Você participa desse planejamento já para o ano que vem? Isso já está sendo debatido? Obrigado. Olha, o Muricy participa mais dessa parte do que eu, né? Lógico que em ficando aqui para 2023, é importante que a gente chegue a acordos. É importante também que o clube tenha condições de pagar esses jogadores, ou seja, às vezes é um jogador que vai renovar e que tem uma pedida salarial da qual não é adequada para o momento, para a situação do clube, né? Mas eu acho que está tudo bem ajustado, caminhando bem entre direção e atletas, as conversações. Algumas vão se concretizar mais à frente, outras, quem sabe em breve vocês tenham uma notícia de um jogador que já acerta para o próximo ano, né? Acho que está todo mundo tentando também o clube imbuído de acertar com todos os jogadores, colocar tudo que tem, né, em dia para que esses jogadores se sintam cada vez mais confortáveis. Sobre o Ferrarese, é um jogador no estilo que eu gosto, de arrancada, construção, um jogador que joga tanto em qualquer uma das 3 funções, tanto de sobra quanto de lado, e qualquer um dos 2 lados. Apesar de eu achar que ele tem mais facilidade pela direita, mas a única coisa é que os 2 estavam um tempinho, não parados, mas treinando individualmente, e isso dá uma diferença. É diferente você treinar em grupo, fazer jogos treinos, enfim. Então eu não sei exatamente só quanto tempo, nós vamos tentar prepará-los para o mais breve possível, o mais breve tempo possível, né? Quem sabe o Ferrarese se encontra bem, quem sabe até para o próximo jogo de Campeonato Brasileiro, eles só podem, né, não podem jogar na Copa do Brasil, então vamos tentar com os 2, preparar os 2 para o fim de semana para ver se a gente consegue oportunizar a eles minutos dentro desses jogos, mesmo porque o jogo de quinta e o Santos é domingo, né? É isso, né? De quinta para domingo o espaço é muito pequeno, aí é um dia que a gente acaba fazendo mais trocas, esperamos que eles estejam bem também já para si. Ou começar jogando, ou, que é no caso do Ferrarese, talvez o mais provável, ou então do Bustos, ou entrar jogando, ou entrar durante a partida. Também a gente aproveita para fazer mais alguns trabalhos de campo, para que eles entendam também um pouco mais o sistema de jogo. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que acompanharam de forma presencial e remota. Feliz Dia dos Pais, um bom domingo e boa semana a todos.